E para dar continuidade à série de entrevistas com os candidatos à presidência do Grêmio, a gente conversa hoje com Homero Bellini Júnior. Ontem, Fábio Koff. Hoje, Homero Bellini Júnior, da Chapa 3, que está aqui hoje no Pampa Meio-Dia. O advogado e jornalista faz parte do movimento Grêmio Independente. É um candidato que aparece fora daquela rivalidade entre Koff e Odoni. Boa tarde, candidato. Prazer receber o senhor aqui no Pampa Meio-Dia. E já começo com uma pergunta direta. Por que o senhor quer ser presidente do Grêmio? Bom, boa tarde, Carlos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com os amigos da TV Pampa. Olha, na verdade a resposta ela é bastante simples. Nós tentamos durante muito tempo que houvesse uma candidatura de consenso em cima do nome do presidente Raul Regis, porque entendemos que o Grêmio está muito dividido, tem muitos ódios que permeiam as relações entre as pessoas no clube, e como teremos aí 2 anos muito importantes pela frente, que são os 2 primeiros anos da Arena, nós entendíamos fundamental que o clube entrasse unido nisso. Como o presidente Regis não teve essa condição, seja por uma questão pessoal, seja por uma questão política também envolvida nesse meio, como nós temos o nosso movimento, o maior número de cadeiras de conselheiros titulares no Grêmio, são 56 conselheiros titulares, 9 conselheiros suplentes, nós temos uma força política importante, é um movimento que tem mais de 2 anos, nós temos vários integrantes com história dentro do Grêmio. Eu mesmo participei já em 3 gestões, gestão do presidente Rafael Bandeira, gestão do próprio presidente Koff, gestão do presidente Guerreiro. Não tenho, evidentemente, a mesma história que os outros 2 candidatos, mas tenho uma história bonita, uma história de alguns anos, uma história vitoriosa dentro do clube e, portanto, temos, no nosso entender, absoluta legitimidade para postular essa condição de presidentes, até porque nós temos na nossa leitura um projeto de gestão. Tu bem disseste, a eleição está polarizada em termos de 2 nomes. A eleição do Grêmio, como de hábito, ela é pessoalizada. E nós não queremos fazer a pessoalização, nós queremos discutir projeto e temos a convicção que o nosso é o melhor projeto para o futuro do clube. E até sobre essa questão, essa polarização entre o Fábio Koff e o Paulo Odoni, o senhor considera uma alternativa a esses 2 nomes que já foram presidentes em outras oportunidades? Não tenha nenhuma dúvida. A nossa candidatura é uma candidatura exatamente com esse objetivo de mostrar para o associado que o Grêmio tem novas lideranças, que o Grêmio tem projetos, que o Grêmio pode fugir das mesmas figuras de sempre, que há 40 anos se alternam no poder. 2 presidentes que são absolutamente vitoriosos, 2 dos mais vitoriosos da história do Grêmio, que tem um passado fantástico, mas nós queremos é construir o futuro do Grêmio. Entendemos que o Grêmio precisa, sim, de uma renovação não só de nomes, mas uma renovação de conceitos, uma renovação de ideias. E te repito, nós temos um projeto efetivo. Basta entrar no nosso site, grêmioindependente.com.br ou homeropresidente.com.br, que o torcedor e o associado terá acesso a um projeto de gestão. Não manchete, não teoria, nada. Um projeto claro e efetivo que analisa detalhadamente todas as áreas do Grêmio. E o movimento Grêmio Independente era um movimento de situação junto com o presidente Paulo Odoni. Por que houve essa divisão para agora concorrer como oposição? Nós fomos realmente até, se não me engano, março desse ano aproximadamente, e a nossa saída da gestão, na verdade, o Antônio Vicente Martins permanece como vice-presidente por uma decisão pessoal dele, que entendeu que por ter sido eleito ele tinha que fazer valer o voto do associado, que o colocou lá, e portanto ele fez uma opção individual, nada a ver com o movimento. O movimento se retirou porque não teve espaço na gestão do presidente Paulo Odoni, porque em todas as vezes que nós buscamos oferecer a ele as nossas ideias, os nossos projetos, aquilo que a gente imaginava para o clube, as modificações a serem feitas, nós nunca tivemos espaço para poder implementar os nossos conceitos. E a partir daí entendemos que não tinha nenhum sentido participar de uma gestão para ficar fazendo figuração. Ou nós podemos participar de fato e acrescentar, ou só para ficar lá e dizer que se tem algum cargo, não temos nenhum interesse nisso. E sobre o futebol, o que o senhor pensa dessa política de futebol do clube nos últimos anos? O que o senhor acha que tem que mudar já que o senhor está concorrendo à presidência? Bom, primeiro que esse ano o clube cometeu para nós um claro equívoco ao não ter a figura política no futebol. A figura do executivo, ela tem que existir, ela é hoje fundamental e imperiosa no futebol, do jeito como ele funciona e com os milhões que ele movimenta, mas também não é menos imperiosa a presença de uma figura política, que a gente pode chamar do antigo vice-presidente de futebol, porque esse vice-presidente de futebol, essa figura política, ela vai dar o anteparo, o suporte e a proteção necessária para o executivo poder desenvolver
tranquilamente o seu trabalho. O que nós vimos esse ano é que o Pelaipe, por muitas vezes, tinha que acumular as duas funções. Então ele ia para frente do microfone e explicar eventuais derrotas. Com isso, o torcedor não consegue fazer a dissociação. Quem é a figura política, quem é a figura do profissional. E no caso de derrotas, ele acaba pedindo a cabeça do seu executivo, o que é uma justiça, porque o executivo tem que ter tranquilidade para desenvolver o seu trabalho, que por muitas vezes é um trabalho de médio prazo. Então a primeira correção de rumo que nós vamos fazer é termos a figura política dentro do futebol. Isso é uma questão conceitual. E mais do que isso, porque também atinge diretamente o futebol profissional, nós vamos dar um investimento de fato nas categorias de base do Grêmio, que há muitos anos estão relegadas a um segundo, terceiro plano, e não é por outra razão que a gente já faz muito tempo não consegue formar atletas que melhorem a condição do nosso time profissional. Então o fato de o senhor preferir que tenha uma figura política no futebol não significa que também não exista necessidade de um executivo remunerado de futebol? Em absoluto, é fundamental a presença do executivo remunerado de futebol, não só no futebol profissional, como na base. E o executivo de futebol da base, ele tem que ser tão qualificado quanto o do futebol profissional, e eles têm que trabalhar com absoluta interação, porque uma coisa na nossa concepção depende da outra. E continuando sobre essa questão do futebol, o técnico Vanderlei Luxemburgo continua no ano que vem, caso o senhor seja eleito? Olha, Carlos, eu tenho dito, nós não temos nem plano B, nem plano C. O Vanderlei é nosso treinador, ele devolveu para nós a cara do Grêmio de jogar futebol, é um time que tem atitude, é um time indignado com a hipótese da derrota, sem falar no fato que é um grande treinador, que organizou o Grêmio tática, tecnicamente, então ele é claramente o nosso treinador. Agora é óbvio, o contrato dele se encerra no final do ano, nós temos que acertar as bases salariais, mas como eu já tive uma conversa muito informal com ele no banquete de aniversário do Grêmio, ele fez uma expressão que para mim define tudo. Ele disse: estou muito feliz e quero continuar no Grêmio. Então não vejo grandes dificuldades em conseguir renovar o contrato dele. Isso é uma informação importante, já que muito se comentou sobre essa possível saída do Luxemburgo, caso o presidente não continuasse o mesmo no caso do Odoni. E sobre a questão da Arena, a gente sabe que o próximo presidente do Grêmio, além de receber o clube em um momento de que o clube quer títulos, voltar a ganhar grandes títulos, tem a questão da Arena. Nos próximos 2 anos vai ser o primeiro presidente da Era Arena. Como o senhor pretende administrar a Arena, ver como vai ser a Arena na sua gestão? Bom, a Arena é um estádio fantástico e que tem todas as condições de agregar para o Grêmio uma receita ímpar, porque ela é um estádio multiuso, com espaço para tudo que é tipo, para eventos, para teatro, para festas, para shows de pequeno, de médio, de grande porte. Então basta o Grêmio saber trabalhar com aquilo que ele terá na mão, que ele terá a condição de catapultar e muito as suas receitas. É importante que o torcedor saiba que, evidentemente, pelo menos no primeiro ano, a Arena terá talvez algumas dificuldades na sua administração, porque haverá uma transição delicada, o Grêmio terá que fazer um corte substancial no número de seus funcionários, o Grêmio trabalhará na Arena com um número de funcionários muito menor, talvez tenham condições de ir para a Arena apenas algo em torno de 40% do número de funcionários do Grêmio de hoje, então esse corte será traumático, terá algumas questões emocionais e o Grêmio vai ter que aprender na Arena a conviver com um número menor de funcionários, a conviver mais proximamente com o seu parceiro que também tem interesse na questão das receitas. Então talvez o primeiro ano tenha assim algumas dificuldades, mas depois eu não tenho dúvida que isso vai ser facilmente contornado. Até a gente vê pela posição do Grêmio no Campeonato Brasileiro, a gente vê que o Grêmio está bem encaminhado para conseguir uma vaga na Libertadores. E com essa confirmação de vaga na Libertadores, ano que vem a Arena vai ser inaugurada com esse torneio, que é o projeto de tantos tempos para o clube voltar a ser campeão e ser tri da Libertadores. A Arena é um combustível a mais, é uma motivação a mais para o clube voltar a essa sequência de vitórias que já são 11 anos sem um grande título de expressão nacional ou internacional? Eu não tenho nenhuma dúvida. Toda vez que tu muda para um estádio, ainda mais um estádio do porte da Arena, isso mobiliza muito mais o seu torcedor e até os próprios jogadores também ficam incentivados porque sabem que é um momento único na história do clube. Agora, a Arena, ela não joga futebol, ela sozinha, e mesmo o torcedor do Grêmio, que é fantástico, que é apaixonado, que empurra o jogo inteiro e que vai estar ali fazendo um verdadeiro caldeirão, se ele não tiver um time realmente forte, extremamente qualificado e uma gestão toda que dê absoluta condição para esse time bem desenvolver o seu trabalho dentro de campo, a Arena sozinha não vai ganhar título nenhum. Então o senhor defende que
Claro, a Arena, o senhor falou que não joga futebol, precisa do time, então é até uma questão interessante, porque no começo o torcedor está motivado, mas não precisa do time competitivo, como está sendo nesse ano, para continuar essa motivação com a Arena? Não tenha dúvida, tem muitas ocasiões dentro de um jogo específico que quem leva o time é o torcedor. Agora a gente sabe que o time dentro do campo também ajuda a mobilizar o torcedor. Nós vamos pegar o Grêmio ano que vem com um plantel bastante bom, mas que precisa de pelo menos 3 ou 4 atletas em condição absoluta de titularidade, uns 5 ou 6 muito bons para a composição de grupo, porque nós não podemos nos esquecer que no ano que vem nós teremos no primeiro semestre 3 competições: Gauchão, Libertadores e Copa do Brasil. Então é fundamental um grupo grande e qualificado. E essa semana aconteceu uma polêmica, você acabou de ver aqui também no Pampa Meio-Dia, dessa questão das catracas liberadas no Estádio Olímpico no último jogo contra o Santos. O senhor pensa sobre isso, sobre esse episódio em relação ao Grêmio, ter toda essa repercussão, inclusive agora repercutindo no Ministério Público? Olha, Carlos, é bem como tu disseste, acho que a questão já está nas mãos de quem deve fazer a averiguação. Nós ouvimos as explicações da atual gestão. Essa questão está na mão não só do Ministério Público Eleitoral, mas também está na mão já da Comissão Eleitoral do Grêmio, que é composta por grandes figuras e que eu tenho certeza vai saber fazer a avaliação adequada e, se for o caso, punir os responsáveis. Então, candidato Homero Bellini Júnior, o que dizer então para o torcedor do Grêmio, passar uma mensagem para ele, para que acredite no senhor? Bom, Carlos, dizer para o torcedor que avalie as propostas envolvidas. Avalie quem tem a melhor condição de devolver o Grêmio ao rumo das vitórias, mas não em cima apenas de um nome e não apenas em cima de uma história do passado. Aquele que tem um projeto efetivo de gestão para o futuro, pensando o melhor para o clube, e nós temos a convicção que esse é o nosso melhor projeto, é o melhor projeto nosso. E o torcedor, por favor, fuja um pouco da personalização. Pare de pensar um pouco apenas nos nomes e faça a avaliação de projeto, porque se ele fizer essa avaliação, sem dúvida, nós seremos os vencedores na eleição. Então tá, muito obrigado, candidato aí à presidência do Grêmio, o Homero Bellini Júnior, dando essa continuidade a essa série de entrevistas com os candidatos à presidência do Grêmio. Ontem falamos com o Fábio Koff, hoje com o Homero Bellini Júnior, tentamos contato com o atual presidente Paulo Oddoni para seguir, aqui ainda não retornou, para tentar continuar esse processo democrático aqui no Pampa Meio-Dia com as eleições do Grêmio. Vera, agora eu volto contigo, amanhã tem mais notícias do esporte aqui no Pampa Meio-Dia.